como vimos, além de direitos, a Constituição também estabeleceu algumas proibições de tratamento, né? E uma das proibições que a Constituição estabeleceu foi a proibição de distinção entre trabalho de natureza manual, técnica ou intelectual, ou entre profissionais respectivos. Então, o objetivo é justamente pensar que, como a remuneração, como o próprio exercício, o tratamento que é dado, ele é vital para o trabalhador, né? Em razão apenas do tipo, por exemplo, um engenheiro técnico, um engenheiro intelectual, um engenheiro manual, eles precisariam receber a mesma remuneração por realizarem o mesmo trabalho, só que em categorias diferenciadas ou de formas diferenciadas. Então, a Constituição proíbe esse tipo de distinção. E também proíbe, mas aí para os trabalhadores menores de 18 anos, o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Então, para os menores de 18 anos, não pode haver trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e proibiu, né? Ele fala qualquer trabalho aos menores de 16 anos, mas traz uma ressalva. E a ressalva é a condição de aprendiz, mas também somente a partir dos 14 anos, né? 13 anos, 12 anos não trabalha segundo o ordenamento trabalhista brasileiro. Também foi garantido a igualdade de direitos entre o trabalhador que tenha vínculo empregatício de forma permanente em uma determinada empresa e aquele trabalhador avulso. O objetivo é justamente proteger a relação do trabalho, independente se essa relação ela for momentânea, como do trabalhador avulso, ou se ela for permanente, como o do trabalhador com vínculo empregatício. E como eu falei anteriormente, a nossa Constituição, apesar de ter avançado bastante quando igualou trabalhadores urbanos e rurais nessas proteções, né, nesses direitos mínimos, não fez quando se tratou do trabalhador doméstico. Nós ainda temos algumas diferenças, alguns direitos que o trabalhador doméstico não possui, né? Mas nós conseguimos ver que, em especial com a Emenda Constitucional número 72 de 2013, vários direitos foram garantidos à classe de trabalhadores domésticos, né? E o parágrafo único do artigo 7º traz justamente esses direitos, né? De que o trabalhador, ele faz jus a vários dispositivos, como, por exemplo, o 4, o 6º, no caso do salário mínimo, e traz ainda algumas condições, considerações, como as condições estabelecidas na legislação. Então, nós temos a Lei do Trabalho Doméstico, né, que tem esse objetivo de estabelecer esses direitos mínimos da classe trabalhadora doméstica. Sem contar de que, como os empregadores são famílias, né, que é diferente do empregador empresa, que tem uma estrutura, que geralmente tem a figura do contador para poder realizar a contratação, pelo menos deveria ter, né? A família é uma instituição mais básica da sociedade, né? E por essa razão, a própria Constituição trouxe a previsão de que houvesse a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, sejam as principais, sejam as acessórias, decorrentes das relações de trabalho de natureza doméstica e as suas peculiaridades, né, que estão lá previstas nos outros incisos da nossa Constituição, lá no artigo 6º. Mas
né, é importante salientar que previu a integração do trabalhador doméstico à previdência social. E isso aí é um ponto muito importante. Bem, o artigo 8º da nossa Constituição já começa a falar um pouquinho sobre o direito coletivo do trabalho. E o direito coletivo do trabalho, ele vai dizer justamente, vai falar sobre as categorias profissionais, ou seja, a associação profissional ou sindical. E estabelece também algumas regrinhas e algumas proibições e alguns direitos a garantidos de natureza, lembrando que esses são direitos e garantias sociais, sim, mas eles já passam a ter uma natureza coletiva, né? Já que se trata de associação profissional ou sindical. Primeiro, a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente, sendo vedado ao poder público qualquer interferência ou intervenção na organização sindical. É uma organização de natureza privada, né? E que não pode ter a ingerência do Estado. Também é vedado, e aí em razão de que de fato seja representativo, porque senão, se uma parte da categoria não gosta, acaba criando outra, vão criar outra. Não, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. E aí, essa categoria ela vai ser definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados e não pode ser inferior à área de um município. Então, pelo menos, né, um município vai ser o considerado, pode ser de uma região? Pode, mas o mínimo, né, é a área de um município. Cabe ao sindicato a defesa dos interesses e direitos coletivos ou também individuais da sua categoria, né? Inclusive quando se trata de questões judiciais e questões administrativas, como os órgãos administrativos, delegacia do trabalho, dentre outros, que são órgãos de natureza administrativa, né? E aí tem um ponto interessante. Para que a associação, o sindicato, melhor dizendo, é de natureza privada, mas precisa de recursos para agir, para atuar, né? E para isso, a Constituição preveu que a Assembleia Geral daquela entidade vai fixar uma contribuição em se tratando de categoria profissional que seria descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição outra que é prevista em lei. Outro, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter filiado ao sindicato. Filiação não é obrigatória, né? Mas é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas do trabalho. Então, com isso, né, é uma forma, inclusive, de dar importância, já que se trata de negociação coletiva. E o sindicato é justamente aquela instituição que tem a tarefa de promover a negociação, de participar dessas negociações. O aposentado filiado tem direito a votar, não é porque não está mais na ativa que não pode. Ele não só tem o direito de votar, como também ser votado nas organizações sindicais, né? Com o objetivo, inclusive, de promover a participação dele nas questões da sua categoria profissional, né? É vedada
a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. É tipo uma estabilidade do dirigente sindical. O objetivo é evitar retaliações. Por exemplo, o camarada vai ser presidente do sindicato tal. Então, o empregador, não, eu não quero esse cara aqui na minha empresa, não. Vou lá demiti-lo. A não ser que ele cometa falta grave nos termos da legislação trabalhista, ele não pode ser admitido até 1 ano após o final do seu mandato, mesmo se ele for suplente, né? Então, como já falado anteriormente, as disposições também do artigo 8º, que trata sobre direitos relativos ao direito coletivo do trabalho, também se aplicam a organizações de sindicatos rurais, de colônia de pescadores, lógico, atendida às suas particularidades e às condições que a lei venha a estabelecer, né, para isso. Bem, o artigo 9 também traz, o artigo 9º, melhor dizendo, assegura o direito de greve, né? Então, o que é o direito de greve? É a possibilidade de paralisação das atividades, e aí quem vai competir, né, decidir sobre a oportunidade de exercê-lo são os próprios trabalhadores e, inclusive, quais os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, a categoria é quem tem, existem requisitos para que você declare greve, e esses requisitos deverão ser observados. Até mesmo porque, né, a lei define serviços e atividades essenciais que não poderão parar, melhor dizendo, e ainda dispõe sobre atendimento de necessidades inadiáveis da sociedade, né? Ou seja, algumas determinadas atividades e profissões não podem parar, né? Ou seja, não podem entrar em greve, né? E ainda coloca, né, que abusos cometidos vão sujeitar os responsáveis às penalidades previstas na própria lei. Bem, também foi garantido aos trabalhadores, e não só aos trabalhadores, mas aos empregadores também, de que naqueles colegiados de órgãos públicos em que se tratem de interesses profissionais ou previdenciários, tenha representação, tenha participação de cada uma dessas classes. Então, se existe um órgão que vai deliberar, um órgão público, é bom chamar a atenção, e que seja um objeto de discussão e deliberação questões referentes a determinada categoria profissional, a Constituição garante a participação não só da classe trabalhadora, mas também da classe empregadora nesses direitos. E aí o artigo 11, ele fecha o capítulo 2 do título 2 da Constituição Federal, que dispõe sobre os direitos sociais, falando que nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada, ou seja, traz direito de se eleger um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. É o representante daquela empresa. Então, se em uma determinada empresa nós temos mais de 200, né, esses empregados vão escolher um representante e esse representante vai ter a possibilidade de discutir as questões dos seus colegas, podemos assim dizer, diretamente com os empregadores daquela determinada empresa. Olha que interessante, é um direito que é garantido no texto da própria
Constituição. Então, com isso, nós concluímos os direitos sociais, mas a nossa Constituição também traz e dispõe várias regras sobre a ordem social. E a ordem social é justamente como que esses direitos sociais e outros também considerados vão ser exercidos pelo Estado. Quais as políticas públicas, quais as prioridades, mas isso será tema para uma próxima aula.